Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um grupo de plantas para interior, ok? Nós já abordamos alguns temas, hoje vamos falar de um grupo muito importante, que são as aráceas. Mas só que eu vou falar de um grupo subespecífico de arácea, que é os filodendrons, que são na verdade o que? Os goimbês, que todo mundo chama popularmente como goimbês. Aqui, só para mostrar, nós temos o Alameda aqui com uma pequena coleção desses goimbês. Mas é lógico que para o interior nós não podemos usar qualquer planta desse grupo, porque existem plantas muito grandes, umas são trepadeiras muito agressivas, enfim, a gente procura sempre aquelas mais adequadas. Então eu gostaria só de mostrar algumas aqui assim rapidamente, e em seguida nós vamos lá para um telado onde nós estamos testando as melhores para uso em vasos de piso ou em cuias para manutenção em interiores, para decoração de interiores. Então, olhando aqui, você vê as variações que nós temos, é o mesmo gênero, gente, tudo é filodendro. Então temos Philodendron burle-marx, Philodendron panduriforme, Philodendron megalophyllum e assim por diante. Então são muitas espécies. No Brasil tem 150 espécies de Philodendron nativos, fora os demais da América tropical. Então pode-se considerar aí pelo menos umas 600 espécies, ok? Então é o seguinte, aqui é só uma pequena amostra, variações de folhas, variações de tamanho, umas são trepadeiras, outras são... Aqui basicamente são todas trepadeiras, porque nós criamos essa estrutura para que elas subam e se apoiem, ok? Então agora nós vamos num ripado onde nós estamos testando aquelas que a gente acha que são mais promissoras para uso interior, ok? Vamos lá então. Ok, gente, aqui nós temos um ripado grande, onde nós estamos testando mais de 200 tipos de filodendros para cultivo em vasos de piso. A gente chama vasos de piso aquele vaso grande de 33, 35 litros que você usa dentro da sua casa, numa sala, por exemplo. Lógico que você pode, uma planta menor, você pode colocar numa cuia ou num vaso para pendurar, ou no vaso pequeno de mesa, dependendo do tamanho da planta. Mas aqui nós estamos testando especificamente plantas para cultivo em vasos. Então olha só, cada um aqui é diferente do outro, cada um daqui é uma espécie. Então vocês podem perceber que essa aqui já é uma planta que não serve, é muito grande. Tudo bem, se alguém tiver uma sala muito grande pode ser, mas eu tenho que ver plantas mais compactas, né? Então andando por aqui vocês vão ver, umas exigem um certo manejo para que elas não se esparramem, principalmente as trepadeiras, né? Elas começam a soltar os ramos, então a gente precisa enrolar os ramos, amarrar muitas vezes para acomodar na sua posição, enfim, cada caso é um caso. E aqui todas essas plantas aqui quase são trepadeiras. Nós temos algumas como essa aqui mesmo, essa grande, ela não trepa, ela não tem nem caule, é uma planta realmente que se comporta muito bem no vaso. Então ela nunca vai criar grandes problemas, exceto pelo comprimento das folhas, né, e dos pecíolos. Bom, vamos olhando aqui desse lado, nós temos algumas plantas interessantes, uma diferente da outra, né? Aqui as plantas melhores que nós vamos selecionar aqui vão entrar nesse livro nosso de plantas para interiores, que vai compor aí quase 800 espécies de plantas em geral, não só de aráceas e não só de filodendros. Provavelmente vai ter mais de 200 tipos de filodendros. E depois terão outras aráceas como antúrios, como cingônios, como vários grupos, ok? Todas plantas de meia sombra. Então a característica básica para uma planta ser de interior, ela tem que ser de meia sombra, ela tem que tolerar a meia sombra. Geralmente esse grupo de plantas não tolera o sol direto, que queimam as suas folhas, né? Então nós temos que avaliar isso. Então aqui nós já trouxemos para dentro só plantas, para teste, só plantas que realmente são de meia sombra, ok? E aquelas muito grandes, robustas, nem testamos. Essa aqui, por exemplo, eu achava que teria um uso potencial para... Acho já não serviu porque ela é muito grande, já não se adapta ao cultivo em interiores, né? Outras têm folhas... aqui nós temos problema de poeira por causa das indústrias aqui perto, então tem que, quando for fotografar, a gente precisa lavar para ela ficar mais bonita. Dentro de casa não há esse problema. Aqui o auriculato, por exemplo, é uma planta muito grande, também não serve, mas nós estamos testando para ver até onde que ela vai, que tamanho que ela pode atingir, né? Então olhando aqui mais, nós temos esse aqui, por exemplo, bem pequenininho, com forma de coração, é a Graziella, né?
Philodendron grazielle, que é uma planta bem comportada, de lento crescimento, que é ótima para esse uso, né? Continuando aqui agora, essa aqui, por exemplo, o marciano ou pacová, essa é uma planta já em uso, né? De tudo isso aqui, apenas uma meia dúzia estão em uso efetivamente no mercado, né? Em uso para cultivo dentro de casa. Mas eu estou testando aqui plantas potenciais para poder apresentar no livro como sugestão, né? Olha aqui uma planta interessante, Campos portuano, é uma planta trepadeira, né, de ramos finos, que é perfeita, porém ela exige uma condução, quer dizer, um enrolamento das suas folhas para ela não soltar ramos para os lados, né? A melhor forma de conter o crescimento é inicialmente enrolando os seus ramos sobre si mesmos ou sobre os outros. Agora, quando cresce demais, aí vai a tesoura, né? Tem que conter o crescimento. Bom, aí estão vendo vários tipos. Esse aqui, por exemplo, que é da praia lá de Santa Catarina, do litoral, é uma planta interessante. Mas você vê que ela cresce com rizomas sobre o solo, então ela vai se esparramando. Então vai chegar um momento em que ela fica grande demais, nós temos que cortar, né? E aí nós temos outros. Esse aqui é um muito interessante, porém é muito grande para uso dentro de casa, né? Pinatifidum. E assim por diante. Temos aqui mais alguns por aqui. Esse aqui, por exemplo, Alternans, lá da Serra de Petrópolis, é uma planta muito interessante quando ela atingir um porte maior e ficar bem cheia, né? E aí nós vamos tendo outras, como folhas prateadas, como esse Philodendron astato, né? Astato. Outros não trepam realmente, mas eles soltam o rizoma para os lados e tem que dar uma controlada. Esse ali, por exemplo, muito grande, é o radiatum, não serve. Essa aqui, por exemplo, não é Philodendron, mas é uma Rhaphidophora, Rhaphidophora tetrasperma. É uma planta que precisa uma condução, precisa amarrar. Aqui não se preocupou, porque ela já foi há muito tempo fotografada, mas ela pode ser conduzida para manter essa forma, né? E assim por diante. Aqui temos uns outros, né? O glorioso, por exemplo, desculpe, esse é ornato. Ornato é uma planta com potencial. Essa aqui, por exemplo, é outra que é o Campilinete, uma planta... Não, desculpa, essa aqui é Rosio petiolatum. Rosio spatum, né? A gente esquece os nomes. Rosio spatum. Também é uma planta que praticamente não trepa, mas bem comportada. Essa aqui em forma de coração é trepadeira e exige uma condução, né? Essa aqui também é uma outra que também é trepadeira, mas de ramos finos, né? E que ela pode ser facilmente mantida nesse formato aqui, através desse enrolamento que nós fazemos com uma certa frequência. Isso pode fazer a nível caseiro, se pode fazer, né? Então aqui também temos um outro, aqui o Davidsonian, muito grande, testamos aí, mas não foi aprovado. E aqui nós temos, lógico, o Xanadu, que já está no mercado, esse é perfeito para isso, mas evidentemente com o tempo também ele vai crescer, meio que excessivamente, temos que controlar também, né? E aí temos o Linnaeus, que é um outro formato de planta, né? Essa aqui, o Ventricosmo, também é uma planta interessante, porém trepadeira, mas não tão agressiva. Temos aí esse aqui que tem os pecíolos amarelos, né? Que é o bilhete, né? Bilhete. Esse aqui, por exemplo, né? É o Lemon Lime, que tem essas folhas amareladas, né? E esses de folhas variegadas. Temos vários Philodendron de folhas tricolor ou variegadas, brancas, né? Então é infinito quase as formas que podem existir. Aqui também é um outro tipo de Linnaeus, que ele vai agarrado no suporte, então nós temos que prover um suporte, né? E aqui outras plantas que não serviram, são muito grandes. Aqui, por exemplo, uma bem legal, que é folhas, parece um antúrio, né? Parece um antúrio, é um Philodendron melanocrismo, ok? Então aqui apenas uma pequena amostra dos Philodendron que vocês podem utilizar. Existem muitos. No livro vocês verão todos eles. Valeu? Tudo de bom, gente.